Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Nós estamos dando início aqui à nossa devocional. Eu tenho tido esse momento toda segunda, quarta e sexta-feira, onde a gente lê a Bíblia. Quem tiver aí vai ler a Bíblia, vai ouvir uma mensagem rápida, uma palavra curta. Hoje eu estou entrando um pouquinho mais tarde. Deu um acidente aqui. Eu tava com essa xícara aqui, ó, tomando meu cafezinho. Aí eu esbarrei, esbarrei na xícara, derramou café aqui na escrivania, em cima de alguns livros. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí tive que limpar tudo. Então foi por isso que eu dei uma atrasadinha. Geralmente eu tenho tentado iniciar aqui em torno das 7h30 por aí, né? Mas hoje aconteceu esse acidente, derramei a xícara de café e aí complicou. Bom dia, Isaac, bom dia, Simone, bom dia, Denise, né? Louvado seja Deus, irmãos, porque esse momento que a gente está aqui, às vezes entra 4, 5 pessoas, né? Como na última segunda-feira, e ao longo do dia as pessoas vão vendo a mensagem postada. Bom dia, Tiago. Bom dia, Thiago. Eu achei interessante porque na última quarta-feira tinham 6 pessoas aqui com a gente cedo. E depois à noite eu fui dar uma conferida. Cerca de quase 140 pessoas participaram, visualizaram a mensagem. E é gente que eu conheço aí dos mais variados cantos aí, de Minas, São Paulo, Espírito Santo, né, fora também. E tem sido interessante porque a gente compartilha. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou pastor. Então, todo mundo, onde eu vou, eu sou o pastor. Então, acaba que a gente vai conseguindo ajudar aí as pessoas que fazem parte do nosso círculo social, as pessoas que fazem parte da nossa história de vida também, né? Então, isso é muito importante. Então, louvado seja Deus por isso. Deixa eu fazer uma oração aqui. Eu ainda não orei agora cedo. Eu vou orar com você mesmo, tá bom? Senhor Deus nosso Pai, obrigado por essa manhã, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós, são ela a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu acordar, abrir os olhos, poder, ó Deus, desfrutar de uma noite reparadora de sono. E agora, Deus, pedimos a tua bênção sobre esse dia, quando, ó Deus, temos desafios, enfrentamentos, a nossa missão de pregar o Evangelho, de anunciar a tua palavra, cuidar da nossa família, produzir no trabalho. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, ter um dia agradável na tua presença. Ó Deus, que o Senhor esteja, Deus, abençoando os que estão do outro lado, ó Deus, os irmãos que já chegaram aqui, que a tua boa mão seja conosco e nos abençoe, dando entendimento da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Alonso. Né? Bom dia. Bom dia, Dona Zilda também. Eu disse que eu tava agora cedo ajeitando as coisas, ligando o computador, aí tava com essa xícara na mão, esbarrei nela, derramou café aqui nos livros. Eu tive que fazer uma limpeza já agora cedo, pegar o pano de chão, pegar desinfetante, passar aqui nas coisas aqui, por isso que a gente chegou um pouquinho mais tarde. Mas, irmãos, eu quero abrir aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, capítulo 13, verso 11. Então, se você puder, leia aí 1 Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo, ele traz para nós a seguinte mensagem. Ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino.
quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Quando eu desisti, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que a gente precisa aprender com esse texto? Aí, como é que foi a sua infância, adolescência, juventude? Como é que foi? Alguns ainda estão na juventude. Mas como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua meninice? Eu tenho certeza que eu tô com 55 anos e talvez aí alguns tenham a mesma faixa etária que eu. A gente teve um tempo em que a nossa infância ela era tomada pela ludicidade. O que é a ludicidade? A brincadeira. Embora a gente fosse a escola nos ensinava, mas o restante do dia a gente lidava com as brincadeiras, né? Os meninos aí com o futebol, as meninas com casinha, ah, os piques, né? As brincadeiras, né? Os esconde-esconde, várias outras formas que a gente tinha para lidar com a infância. E parece que quando a gente é menino, a gente não se importa muito com, com as responsabilidades. Parece que a gente não tem aquela questão. Embora eu confesso o seguinte, que com 15 anos eu tive já a minha carteira, a minha primeira carteira assinada. Então, com 15 anos, na época, podia, né? Não tinha essa intervenção do Conselho Tutelar, né? Em relação ao trabalho de menor, mas eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Tive a minha infância, muito esporte, muito futebol. Certamente você já teve esses momentos aí de brincadeira, cinema, música, né? Aí aquele tempo que tinha os bailinhos também, ó, eu sou desse tempo que tinha os bailinhos, né? Quando menino, né, tinha os bailinhos na, na, nas casas, né? Então a gente ficava tentando saber onde é que tinha, qual a casa que ia ser o próximo bailinho. Esse bailinho aí pegava aquelas vitrolas com aqueles discos vinil e punha lá, a meninada ficava lá escutando música, alguns dançando, que sabia dançar. Como eu nunca fui bom de dança, embora eu seja um afrodescendente, a gente ficava lá escutando, aí não tinha aquela questão de paquera, né? Mas ficava lá, né? Os meninos, as meninas, a gente tinha muito disso. O fato, irmãos, é que Paulo, quando ele vai falar para a igreja de Corinto, ele vai falar para uma igreja que, na verdade, estava vivendo uma outra espécie de meninice. E a meninice da igreja de Corinto era uma meninice espiritual, né? A igreja de Corinto, ela precisava amadurecer, ela precisava crescer, né? E a gente pode pegar essa história da igreja de Corinto com as nossas vidas, né? Que nós precisamos crescer. Nós temos aí a história da música A Velha Infância, né? Nós temos a música aí que fala quando o joelho é ralado, né? Dói bem menos que as lembranças da infância, né? Mas o fato é que a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos sair de uma meninice. E a palavra quer dizer que nos dias em que Paulo estava falando à igreja de Corinto, a igreja de Corinto ela era tomada por divisão, ela era dominada por sensualidade, ela era dominada por disputas espirituais, ela era dominada por um monte de coisa que afastava aquela igreja de uma maturidade cristã. E me parece que esse é o ponto que Paulo quer falar. No capítulo 1 e 2 ele fala dessas questões, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Depois, no capítulo 5, ele vai falar da imoralidade que tinha na igreja. Ele vai falar depois do litígio, dos conflitos que havia, das disputas que tinham e que às vezes buscavam até fora do contexto da igreja para se resolver aquele problema, né? E aí a gente vê Paulo preocupado assim com a maturidade da igreja, né? Quem é pai e está com os filhos naquela fase assim entre
18 a 20, quase 30 anos, fica sempre preocupado, será que meu filho já está maduro? Será que meus filhos já estão maduros, né? Emocionalmente, espiritualmente? A gente fica com essa preocupação. E eu acho que essa era a grande preocupação de Paulo, avaliar se aqueles crentes estavam maduros, e por isso ele dá uma palavra bem contundente para eles, quando ele diz, quando eu era menino. Aí ele faz uma alusão dele mesmo. Quando eu era menino. Ele não pega um outro exemplo. Ele pega um exemplo da história de vida dele. E a meninice espiritual de Paulo tinha a ver com a ignorância dele sobre Deus, a ignorância dele sobre as Escrituras. Embora ele fosse um fariseu, mas ele interpretava as Escrituras de forma errada. A ignorância dele sobre quem era Jesus, a ignorância sobre aqueles que andavam no caminho, seguidores de Cristo, a ignorância dele sobre a obra do Espírito Santo. Então Paulo, ele fala assim, quando eu era menino, quando eu não tinha entendimento de absolutamente nada disso, ele fala assim, quando eu tinha esse comportamento, e ele destaca três aspectos aqui que são importantes para a gente entender. Se você quer amadurecer na sua fé, na sua vida espiritual, você tem que considerar esses aspectos aqui. E por mais que a gente tenha vivido no ambiente de igreja, o ambiente de igreja não significa maturidade cristã. Tá? Ambiente de igreja, eu nasci na igreja, né? Se a gente pegar a literalidade, ninguém nasce na igreja, nasce no hospital, né? Mas quem viveu a vida toda na igreja, essa vivência eclesiástica, religiosa, não traduz maturidade espiritual. E eu lamento muito o fato de ver no decorrer da história pastoral, né, indo já para quase pegando meu tempo de seminário para 31 anos, já vivendo nessa realidade, eu vejo que há muita gente que tem vivência de igreja, mas não tem maturidade espiritual. Verdadeiras crianças, espiritualmente falando. Numa infantilidade espiritual, e que precisava repensar isso. E esse texto ele nos chama a atenção porque Paulo está falando assim, olha, quando eu era menino, pegando o exemplo de quando ele era fariseu, perseguidor de Cristo, que não tinha entendimento das Escrituras, aí ele destaca três aspectos. Primeiro deles, aí se alguém quiser, pode pôr aqui, ó, primeiro aspecto, para abandonar a meninice, se a gente pudesse pensar num tema aí sobre esse momento. Para abandonar a meninice, primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar a nossa fala. Então, primeira coisa, deixar de falar como menino. Então, se alguém quiser, pode pôr aí para a gente poder memorizar. Deixar de falar como menino. Quando a conversão chega, quando o entendimento vem sobre a nossa vida acerca da palavra de Deus, até o nosso linguajar muda. Até a nossa fala muda. Por quê? Porque lembra-se do que as Escrituras falam. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E se a gente pegar lá na Epístola de Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, Paulo vai falar o seguinte, olha, capítulo de número 5, Paulo vai dizer assim, bom dia, Jerinho, né? Bom dia, Jerinho, Rogério, meu irmão aí. O Tiago e a Vanessa já colocaram aí, deixar de falar com o menino. Olha, ele fala assim, olha, portanto, Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, quando a gente conhece a palavra de Deus, a palavra vai mudar o nosso jeito de falar.
nosso jeito de falar, porque se nós nos enchermos com as verdades de Deus, essas verdades vão dominar, porque são verdades eternas, não são verdades passageiras. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí, Paulo está falando assim, quando eu era menino, eu falava como se fosse um menino. E essa meninice dele era essa velha infância desse velho homem, dessa vida sem Deus, desse pensamento egoísta, egocêntrico, birrento. Você sabe que muitas crianças, e aí uma palavra bem específica para quem é pai de criança, por que a criança faz birra? A criança faz birra porque ela quer vencer exatamente no grito, ela não tem repertório de fala. Quando a criança faz birra, ela não tem argumento para dizer para o pai aquilo que ela quer. E o argumento que ela tem é o choro. E às vezes, se o choro dela não convence o pai, a birra vem. E se ela costuma a fazer a birra e o pai ou os pais concedem aquilo que a criança quer por conta da birra, é a criança que está dominando o pai. E não o pai que está dominando a criança. E nesse caso, o quanto é importante nós sabemos que se nós não formos trabalhados nesse aspecto, durante a vida toda nós podemos ser adultos que comecem a querer sempre conquistar as coisas na base da birra, na base do grito, na base do choro, na base da pirraça. Eu vejo muito adulto hoje pirracento. E adulto pirracento por quê? Porque não foi trabalhado aspectos emocionais dele e muitas vezes isso transfere também para a espiritualidade. Então Paulo está querendo dizer assim, gente, quando eu era menino eu falava, eu era birrento. E você lembra que a birra de Paulo era traduzida em agressividade, perseguia os crentes, matava, buscava consentimento para destruir a vida dos crentes. Então isso é complicado, tá? Isso é complicado. Então, importante você saber que você precisa desistir dessas coisas de menino. Que é o que Paulo está dizendo. Eu preciso desistir de falar como menino, né? Os homens aí, no aspecto moral, no aspecto espiritual, no aspecto ético, as mulheres também, avaliar também o quanto estão, às vezes, vivendo a velha infância, sendo que, na verdade, deveriam ser adultos, emocionalmente falando e espiritualmente também. Então, a primeira coisa, a gente já viu aqui, desistir das coisas de menino, né? Bom dia, Gerson. Gerson, se você quiser entrar aqui na conversa, se alguém quiser entrar na conversa, gente, pode falar assim, pastor, posso entrar? Aí eu chamo você aqui e a gente divide a tela caso você queira, tá bom? A segunda coisa que a gente aprende aqui, nesse texto, é que a Bíblia vai falar o seguinte, que além de Paulo fazer eu desistir das coisas de menino, ele está dizendo o seguinte, ele falava com o menino e ele sentia com o menino. Sentir com o menino. Gente, como é que é o sentimento de uma criança? Né? Você se lembra que, ou quem tem filho sabe que criança tem uma atenção difusa. O que é uma atenção difusa? Ela não se concentra em uma coisa. Né? Ela tem vários olhares e aquilo que na verdade vai destacando a atenção dela, ela se dirige para aquilo. Ou seja, ela não tem um foco naquilo que ela precisa fazer. Ela tem uma atenção difusa. Por isso que os pais ficam malucos. Os pais ficam loucos. Aí liga a TV, ela já não quer TV, aí coloca no celular, talvez o celular hoje controle um pouquinho mais, mas dá um brinquedo, ela está sempre distraída. Há uma distração absurda na vida das crianças e que muitas vezes isso traduz o sentimento dela, né? Ela não tem repertório de fala e então, consequentemente, ela fica ao vento dos próprios sentimentos. Agora, o que Paulo está falando espiritualmente com a igreja de Corinto? Que a igreja estava vivendo uma perspectiva de sentimentos que, na verdade, emoções que, na verdade, não traduziam
algo que levasse aquela igreja à maturidade, né? Agora há pouco eu estava lendo uma história, me parece que é verídica, diz que um pastor, ele foi numa igreja dessas pentecostais, né? E esse pastor é um estudioso do Instituto é, Cristão de Pesquisa, eu acho que é isso mesmo. E ele foi chamado para pregar nessa igreja. E aí ele começou a dizer assim, quando ele tomou a palavra: eis que vejo um anjo, e o anjo está nesse lugar. Aí o pessoal começou a gritar, a ter aquelas manifestações. Aí depois, eis que o anjo está no meio do coral. Aí a turma do coral começou aquela euforia, aquela gritaria, glória a Deus. Ele falou assim: eis que o anjo está no meio da igreja. A igreja entrou numa euforia de gritarias dos retetés. Aí ele falou: eis que o anjo está no púlpito. Aí a igreja ficou mais entusiasmada. Aí ele falou assim: eis que esse anjo é Satanás. Eis que esse anjo é Satanás. A igreja murchou. Olha só. Aí ele disse assim: gente, eu fiz isso aqui propositalmente para que vocês vejam que não é esse caminho. Então, à medida que o pastor falava, na verdade foi um teste que ele fez, ele foi conduzindo emocionalmente aquela igreja a um êxtase espiritual que não condizia com aquilo que na verdade tem que haver num culto, num momento de celebração, que é a exposição bíblica, que é uma reflexão na palavra de Deus. E aí, consequentemente, todo mundo entrou naquele estado de euforia, e aí depois murchou. A narrativa do texto diz que o povo ficou murchinho, ficou aquele silêncio, o povo começou a dizer: misericórdia, misericórdia. Gente, isso é emoção. Isso é ser conduzido pela emoção. E Paulo está falando que nós precisamos deixar as coisas de menino, dentre elas a nossa fala, dentre elas também o fato de estarmos sentindo, né? A palavra para sentimento na língua grega é a palavra patos. Patos. Por isso que a gente tem o simpatos, o antipatos, né, o empatos, a empatia. Eu tenho um sentimento para com você. A antipatia, eu não tenho um sentimento para com você. Então, quando tem muito empatos, ou tem muito sentimento, corrigindo, tem muito sentimento e pouca razão, isso faz com que a gente se perca também. Se perca nas paixões, se perca nos relacionamentos. A gente pega, por exemplo, a mulher adúltera. Para mim, aquela mulher ela era tomada dos mais variados sentimentos. O homem, muitas vezes, ele traduz esse conflito de sentimento nas conquistas, no orgulho, na soberba, para dizer: olha, como eu posso, como eu tenho. Isso é um conflito, né? Então, Paulo está falando assim: quando eu era menino, eu tive que desistir de falar como menino, de sentir como menino. Fica, portanto, para nós essa reflexão aqui de que a gente precisa dar um passo, de desistir dessas coisas. E por fim, Paulo vai falar mais uma coisa, e eu vou dizer ela. Quero lembrar, se você tiver algum pedido de oração, põe aqui. Lá no final eu vou estar orando também, pedindo que Deus possa estar cuidando de nós, nos abençoando nesta manhã, tá? Se você tem algum pedido, põe aqui, eu vou ver aqui depois e a gente pode estar orando. Então eu falei que nós precisamos desistir das coisas próprias de menino. É um grande desafio. Falar como menino, sentir como menino. E a terceira coisa que Paulo fala aqui é de pensar como menino. Né? Pensar como menino. Então ele fala de três coisas. E três coisas que são, na verdade, muito sutis. O falar, né? O sentir e o pensar. Porque muitas vezes, quando a gente é dominado pelas próprias emoções, a gente vai dizer que as nossas emoções elas são certas, né? Elas estão certas. Isso tem um aspecto que a gente chama de fenomenologia. Aspectos fenomenológicos, onde cada um atribui significado para aquilo que fala, para aquilo que pensa, né? Do ponto de vista psicológico tem o seu valor, mas do ponto de vista espiritual, principalmente depois que a gente passa pela conversão,
da mudança de vida, a gente tem que considerar que agora nós não somos dirigidos por nós mesmos. Nós somos dirigidos pela ação e pela obra do Espírito Santo. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Nós somos dirigidos pelo Senhor. Então, a Bíblia vai nos ensinar o quê? Nós vamos ter esse passo. E isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos que ter essa decisão. E muitas vezes tomar uma decisão como essa não é tão fácil. A gente precisa da ação do Espírito Santo para que nos ajude a deixar de falar como menino. Tem gente que só reclama, que só murmura, que não vê nada de bom, que tudo está ruim, nada tem um olhar positivo. Que sente como menino que as emoções são como aquelas ondas que sobem e descem, e isso não ajuda e não fortalece a vida espiritual. E terceiro, ele fala de pensar como menino. Pensar, pensamento. Então terceiro aspecto é esse aqui, ó. Não pensar como menino. Primeiro é não falar como menino. Segundo, não sentir como menino. E não pensar como menino, né? E esse pensar como menino tem a ver com o quê? Você se lembra que a Bíblia vai nos ensinar que a gente tem a mente de Cristo. Aí se a gente pensar naquilo que a Bíblia fala assim, ó, eu não tenho a mente de Cristo, que nós não podemos viver sem ter a mente de Cristo, isso significa o quê? Que quando nós passamos pela conversão, ela muda a nossa perspectiva mental. Por quê? Quando a Bíblia fala de metanoia, metanoia, arrependimento, eu estava indo para essa direção, agora eu vou ter uma outra direção. O metanoia, arrependimento, a expressão correta é mudança de mente. Noia é mente. Você já deve ter ouvido aquela expressão, fulano tal é noinha. O que é um noinha? É uma gíria, né? É um rótulo que se dá àquela pessoa que usa droga, usa crack, usa esses metanfetaminas, e esse uso dessas drogas afeta a mente da pessoa. A palavra noia é mente no grego. Então metanoia é mudança de mente, mudança de comportamento. Então quando nós passamos pela conversão, que é o que Paulo fala e vive, ele passa por essa metanoia, por essa transformação de mente. É por isso que não é compatível nós falarmos que nós estamos em Cristo, que nós estamos na igreja, que nós estamos batizados, que nós vivemos a fé cristã e temos a mesma mentalidade de quando a gente não estava. É por isso que Paulo fala, quando eu era, ele faz essa referência, eu era menino, eu não tinha entendimento. A metáfora do menino aqui, quando eu não tinha entendimento acerca das coisas de Deus. Agora eu tenho entendimento das coisas de Deus. Agora eu tenho uma outra perspectiva de vida. Agora eu tenho uma outra forma de olhar para a vida, olhar para a fé, olhar para Deus, olhar para a minha própria existência. Aí ele precisa então romper, desistir das coisas próprias de menino. E dentre essas coisas que ele precisava desistir, era de ter um pensamento como ele tinha antes, né? Esses dias atrás eu estava vendo uma live do reverendo Augusto Nicodemos. Eu vou falar da história dele e depois falo da minha história. Ele disse que antes da conversão dele, 22 anos, ele era estudante universitário, reverendo Augusto Nicodemos. Olha só de quem que eu estou falando. Ele é o vice-presidente da nossa igreja hoje. Reverendo Augusto Nicodemos conta que ele praticou um assalto num posto, à mão armada. Ele foi num posto de gasolina, não sei se com outras pessoas ou não, e assaltou e roubou o dinheiro. E depois desse momento, ele não era crente, não era convertido, ele se converteu. Se converteu e aquilo ficou na mente dele. Nossa, eu tirei aquele dinheiro, eu roubei de uma pessoa. E tempos depois, ele fez aquilo que a Bíblia fala que Zaqueu vai fazer. Tempos depois, ele vai e entende que ele precisava devolver aquilo que ele roubou daquela pessoa. Deus já tinha dado uma outra vida para ele, as condições econômicas eram outras,
E ele então fez um cálculo de quanto ele roubou e foi lá no posto e chegou para o dono do posto e falou assim: olha, você lembra aquele dia que teve um assalto aqui, assim, assim, assado? Eu falei: lembro, sim, sim. Então fui eu. Eu vim aqui para devolver o dinheiro e para que, se o senhor quiser, o senhor pode me denunciar. Eu estou pronto para sofrer as penalidades desse delito que eu pratiquei. Aí ele falou assim que ele achou que o homem não ia aceitar o dinheiro. O homem pegou, aceitou o dinheiro de volta. Aí falou assim: não vou te denunciar não. Tá bom, tá tudo certo. Mas ele viu aquilo como um ato de reparação. Lembra que Zaqueu era um cobrador de impostos? Ele roubava dinheiro das pessoas em nome do império, né? Tirava os percentuais dele lá naquele tempo. É muito parecido com hoje também, né? E aí Zaqueu depois ele vai devolver, restituir tudo aquilo que ele havia tirado. Gente, antes da minha conversão, eu pensava também assim: não, se eu quero viver a vida, eu quero desfrutar de todos os prazeres que a vida pode me oferecer. Ainda bem, e olha, eu só tinha 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Eu falei: eu quero viver a minha vida, porque os meus amigos viviam, era chegar, cola, era maconha, era essas coisas todas, era prazer, né? Era esporte, era futebol o tempo todo, só na malandragem. Ainda bem que Deus mudou a minha mente. E quando Deus muda a mente da gente, muda a forma de pensar que a gente tem. E é exatamente isso que Paulo falou. Quando eu era menino, eu falava, eu sentia e eu pensava. E o pensamento de menino aqui é pensamento do velho homem. É esse pensamento que faz a gente ficar longe de Deus, fazendo só aquilo que na verdade nos agrada e distanciados de quem é o nosso Deus. É isso que nós temos que ter. Agora, romper com tudo isso, gente, romper com tudo isso é um sofrimento. Humanamente, nós não conseguimos fazer isso. Mas esse rompimento, essa ruptura só acontece quando Deus, mediante a sua graça e seu amor, vem sobre a nossa vida, muda a nossa mente. Isso é chamado de regeneração na nossa teologia, né? Regeneração em fé, e muda o nosso jeito de ser, nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar. Mas às vezes a gente fica encantado ainda com aquela velha infância. Às vezes a gente fica encantado ainda com as coisas de menino. A gente aprende na psicologia que é fato que nós não podemos perder a nossa memória, porque nós somos hoje aquilo que nós vivemos ontem. Coisas boas e coisas ruins que foram construídas na nossa história de vida, nosso ambiente social também. E que nós precisamos dessa ludicidade, mas dessa alegria. Só que essa alegria e essa ludicidade que vem, ela vem por conta da santidade de Deus. Por isso que aquilo que nós fazemos, para os olhos do mundo, é até bobo, infantil. Nossa, esse povo canta e fica alegre. Esse povo não bebe, não fuma, não faz uso dessas coisas, mas está sempre no estado de euforia. O que eles têm? Gente, isso é alegria no Espírito Santo. E essa alegria tem a ver com essa nova vida, dessa nova criatura que nós passamos a ser por conta daquilo que Cristo fez em nós. Então, quando a gente faz essa ruptura da velha infância, da meninice espiritual, é porque Deus quer nos levar à maturidade. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o ciclo da vida, nascer, crescer, aí adolescência, juventude, amadurecer, envelhecer, morrer. Tá? Então, nesse ciclo, Deus não quer que a gente pare aqui no nascer e no adolescer. Embora adolescência, a palavra adolescência significa sofrimento, mas a Bíblia quer que a gente passe da adolescência para a juventude, da juventude para a maturidade, da maturidade para a senilidade. Aí, biologicamente, sociologicamente e psicologicamente, nos preparar para o fim desse ciclo, que é a morte. É fato, do ponto de vista humano. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus não quer que a gente viva a nossa vida cristã estagnados na nossa puberdade, estagnados na nossa adolescência.
E eu vejo muita gente, lamentavelmente, ao longo desses anos todos, muita gente parado nessas ou em algum ponto desse aí que na verdade não traduz a maturidade cristã. Isso é ruim porque interfere no nosso testemunho, interfere em como nós olhamos para a vida, na nossa cosmovisão cristã, e isso traz um grande problema, né? Então fica aqui essa devocional nessa manhã. Não quero me estender muito, mas que você possa falar assim: eu preciso desistir das coisas de menino, ou eu quero desistir das coisas de menino. Se você quiser, põe aí embaixo, ó, eu quero desistir das coisas de menino. Desista das coisas de menino que pode estar afetando o seu casamento, o seu ministério na igreja, a sua vida espiritual. A gente tem que tomar essa decisão. A gente, nesse aspecto, a gente sabe que quanto à salvação, nós cremos que Deus é que está no controle de tudo, nós somos monergistas, mas quanto à santificação, Deus espera que nós tenhamos essa cooperação com Ele mediante o poder da Sua palavra e do Espírito Santo. Nisso a gente tem que tomar a decisão, juntamente com a palavra, obedecendo os princípios de desistir dessas coisas, de falar, de sentir e de pensar como menino, né? Então que Deus esteja abençoando todos nós, Deus esteja nos agraciando. A Simone aqui está pedindo que nós oremos também pela vida espiritual dela. Se alguém mais tiver algum pedido, pode pôr aí e a gente vai estar orando. E se alguém também quiser também orar aqui, eu posso também compartilhar a tela, né? E você vai estar orando também, caso alguém queira que tá orando com a gente também, tá bom? Estou conferindo aqui quem está com a gente aqui. Um bom dia para todos aí que estão conosco desde... Eu iniciei hoje um pouquinho mais tarde, né? Mais tarde, como eu disse, eu tive um acidente doméstico que eu estava ligando o computador, né? E aí derramou café aqui em cima das coisas, complicou tudo. A Regiane, lá de Botucatu, está pedindo pela conversão do marido. Tati, foi lido aqui 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, apenas o verso 11, né? 1 Coríntios 13, 11, que fala sobre isso. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, aí esse chegar a ser homem tem a ver com essa maturidade cristã, né? Quando cheguei a ser homem, quando eu amadureci, né? Lembra lá que a Bíblia fala assim, que nós precisamos alcançar a varonilidade perfeita, varão perfeito. Uma alusão, tanto o homem quanto a mulher, de uma maturidade, né? Se a gente pegar também Efésios capítulo 4, deixa eu ler aqui, já que veio também esse pensamento aqui. Efésios 4, deixa eu ler aqui, que Paulo vai dizer assim, olha, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varonilidade perfeita. Então, varão perfeito. Deus quer que nós sejamos maduros na fé. Por isso, meus irmãos, não traduzam religiosidade com espiritualidade. Como eu queria que a gente tivesse grandes mudanças significativas na nossa religiosidade por causa da nossa espiritualidade. Se nós ficarmos apenas no aspecto da nossa religiosidade, isso pode traduzir também que ainda estamos vivendo como meninos. A nossa religiosidade não quer dizer, não traduz a nossa espiritualidade. Você viu aí o caso da dona Flor de Lis, que testemunho terrível. Você viu o caso do padre lá, que coisa terrível. Quer dizer, muita religiosidade, né? E outros mais aí que a gente está vendo que às vezes estão naquela religiosidade, mas
está faltando a espiritualidade. Aí não desistiram das coisas próprias de menino, das tentações, dos pecados, dos comportamentos que são próprios da vida de menino. Tá bom? Eu vou estar orando aqui para a gente encerrar então. Na sexta-feira, eu vou estar aqui com um pastor lá da minha cidade, chamado Renato Corumbá. E nós vamos estar falando sobre relacionamento conjugal na sexta-feira. Então, se você puder, eu vou tentar fazer aqui entre 7h30, 15 para as 8 aí, a gente vai estar chegando aqui. Então, se você puder, esteja com a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Renato Corumbá, um pastor amigo, esteve na minha casa alguns dias atrás, ele veio aqui em Belo Horizonte comprar um instrumento, é um músico fantástico, mas nós não vamos ter música, porque a música aqui não fica bem, tá? Mas a gente vai estar aqui podendo orar e ler a palavra, e você está convidado a estar com a gente aqui falando sobre relacionamento conjugal, tá bom? Na sexta-feira, 8h15, 8h45, por aí. Eu vou estar orando, então a gente encerra, tá bom? Ó Deus, obrigado por esta manhã, obrigado, Deus, pela vida dos irmãos, peço, Deus, pela vida do esposo da Regiane, Pai, a irmã tão dedicada, zelosa com as crianças ali em Botucatu. Pai Santo, que o Senhor ouça a oração dela, Pai, o clamor dela em relação à vida do esposo, trazendo conversão, trazendo quebrantamento. Trata do seu coração, Pai. Ó Deus, sabemos que a família é abençoada pela fé e pela devoção que a irmã tem, ó Deus, a dedicação em levar as crianças à igreja, à palavra do Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano para ela também. Ouça o clamor dela, Pai. Traz entendimento para a vida do seu esposo. Oro também pela vida da Simone, cuida dela, da família, da vida sentimental, Pai. Por favor, cuida. Em nome de Jesus, que o Senhor traga o equilíbrio e essa maturidade que é tão necessária. Por cada irmão e irmã que esteve aqui comigo, ó Deus, nesse momento, os que vão assistir também essa transmissão. Oro pela minha casa, pela minha esposa, Verônica, pela vida da Sara, cuidando, Deus, da vida dela, do futuro dela, Pai, agora que encerrou o curso. Pela minha filha Isabela, lá nos Estados Unidos, cuida dela, Deus, do trabalho, das emoções, ó Deus, do futuro dela ali, ó Deus, que o Senhor possa cuidar e, ó Deus, promover sempre a tua direção e que o que for melhor do Senhor seja sobre a vida da nossa casa. Oro pela vida dos irmãos do Vale do Jatobá, igreja que o Senhor tem nos dado a pastorear aqui em Belo Horizonte, pelo Senhor Eliakim, teu servo que está no leito de enfermidade, e tantas outras pessoas acometidas de enfermidade. Cuida delas, ó Pai. Oramos também pela nossa nação. Traz cada vez mais, Deus, um tempo de verdade libertadora para o nosso povo, que nós não sejamos tomados, ó Deus, por princípios e valores que sejam contra o Senhor e queiram destronar o Senhor, mas que a nossa confiança seja no Deus soberano que governa tudo e todos para a glória e para a exaltação do seu próprio nome. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Espero que tenha sido bênção para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Eu vou estar postando aqui, e quem quiser depois pode dar uma repensada sobre esse texto, né? 1 Coríntios 13:11, né? Quando eu era menino, pensava, eu falava como menino, sentia como menino e pensava quando menino. Quando me tornei homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Desista! Eu preciso desistir. Um dia eu também tive que tomar essa decisão. Mesmo depois da conversão, muito comportamento de menino, muita coisa que era de meninice, eu tive que tomar decisão. Ó, Deus, não quero fazer mais isso, não quero agir mais assim, não quero pensar mais assim, eu preciso desistir das coisas de menino, tá bom? Deus abençoe você, um bom dia para todos vocês e que a glória e a graça do Senhor os abençoe abundantemente, tá bom? Deus abençoe.